O Néctar da Devoção, capítulo 9. Considerações adicionais acerca dos princípios do serviço devocional. Blasfêmia. Não se devem tolerar blasfêmias contra o Senhor ou seus devotos. A este respeito, no Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami diz a Parikshit Maharaj: Meu querido rei, uma pessoa que após ouvir propaganda blasfematória contra o Senhor e seus devotos em determinado lugar, não se afasta desse lugar. Fica privada do efeito de todas as atividades piedosas. Em um dos seus versos, Shikshastaka, do Sr. Chaitanya, está declarado: O devoto deve ser mais tolerante do que a árvore e mais submisso do que a grama. Ele deve oferecer toda a honra aos outros, mas não deve aceitar nenhuma honra para si. Apesar de o Sr. Chaitanya ser tão humilde e manso como devoto, ao lhe informarem a respeito dos ferimentos infligidos no corpo de Sri Nityananda, ele correu imediatamente até o local e quis matar os ofensores Jagai e Madai. Essa postura do Sr. Chaitanya é muito significativa. Indica que um Vaishnava deverá ser muito tolerante e manso, renunciando tudo o que diz respeito à sua honra pessoal. Mas quando se tratar da honra de Krishna ou de seu devoto, ele não tolerará insulto algum. Há três modos de tratar tais insultos. Caso se ouça alguém blasfemando com palavras, o indivíduo deve ser perito bastante para que possa, com argumentos, derrotar o opositor. No caso de não ser capaz de derrotar o opositor, a próxima medida a ser adotada é não ficar submissamente parado no local onde acontece a ofensa, mas sim abandonar a vida. Adota-se o terceiro processo se há impossibilidade de execução dos dois processos mencionados acima. O terceiro processo sendo a prescrição de que se deve deixar o local e ir-se embora. Se um devoto não realiza nenhum dos três processos supracitados, ele cai de sua posição de devoção. Tilaka e as contas de Tulasi. No Padma Purana, há uma declaração que descreve como um Vaishnava deve decorar seu corpo com tilaka e contas. Aquele que usam contas de Tulasi no pescoço, que marcam 12 lugares do corpo como templos de Vishnu, com as representações simbólicas de Vishnu, os 4 artigos que o Sr. Vishnu segura em suas 4 mãos, búzio, massa, disco e lótus, e que tem tilaka de Vishnu na testa, devem ser entendidos como sendo os devotos do Sr. Vishnu, que se encontram nesse mundo. A presença deles purifica o mundo e qualquer lugar onde estejam se torna tão bom quanto o Vaikuntra. Existe uma declaração similar no Kshanda Purana, que diz: os Yamadutas jamais se aproximam de pessoas que se decoram com Tilaka ou Gopichananda, uma espécie de argila que é produzida em certas partes de Vrindavana e assemelha-se à terra de Fuller, e que se marcam por todo o corpo com os santos nomes do Senhor, e em cujo pescoço e peito há contas de Tulasi. Os Yamadutas são os condestáveis do rei Yama, o Senhor da Morte, o qual castiga todos os pecadores. Tais condestáveis de Yamaraja jamais procuram os Vaishnavas. No Srimad Bhagavatam, na narração do salvamento de Ajamila, afirma-se que Yamaraja apresentou claras instruções a seus assistentes para que não se aproximassem dos Vaishnavas. Os Vaishnavas estão fora da jurisdição das atividades de Yamaraja. O Padma Purana também menciona: aquele que decora o corpo com polpa de sândalo, com pinturas do santo nome do Senhor, é salvo de todas as reações pecaminosas e após a sua morte dirige-se diretamente para Krishna Loka, de modo a viver na companhia da suprema personalidade de Deus. Aceitação de guirlandas de flores. A próxima instrução é que se devem usar as guirlandas de flores que são oferecidas à deidade. No concernente a isso, no Srimad Bhagavatam, Uddhava diz a Krishna: Meu querido Krishna, tenho obtido os artigos que foram utilizados e desfrutados por vós, como guirlandas de flores, objetos sagrados, roupas e ornamentos.
e como unicamente vossos remanentes alimentares, pois sou vosso servo subalterno. Diante disso, estou certo de que não serei atacado pelo encanto da energia material. O significado desse verso é que não é possível que o encanto da energia material conquiste alguém que simplesmente segue essas regras e regulações de decorar o corpo com as marcas de Tilaka de Gopichananda, ou polpa de sândalo, e que utiliza as guirlandas que são oferecidas a Krishna. No momento da morte, não resta dúvida de que tal pessoa não será procurada pelos condestáveis de Maharaja. Mesmo que não aceite todos os princípios Vaishnavas, mas apenas aceite os restos de Krishna Prasada, a comida oferecida a Krishna, o indivíduo gradualmente se tornará qualificado para se elevar à plataforma de um Vaishnava. De forma similar, no Skanda Purana, o Sr. Brahman diz a Narada: Meu querido Narada, quem quer que use em seu pescoço a guirlanda de flores que Krishna usou anteriormente, livra-se de todas as doenças e reações a atividades pecaminosas, e de maneira gradual liberta-se da contaminação da matéria. Dançar perante a deidade. No Dwaraka Mahatmya, o Sr. Krishna se refere da seguinte maneira à importância de se dançar perante a deidade. Uma pessoa em disposição jubilosa, que sente profundo êxtase devocional enquanto dança diante de mim e que manifesta diferentes características de expressões corporais, pode queimar todas as reações pecaminosas acumuladas que tem armazenado por muitos e muitos milhares de anos. Na mesma obra, Narada faz uma declaração na qual afirma: do corpo de qualquer pessoa que bata palmas e dance perante a deidade, exibindo manifestações de êxtase, todas as aves de atividades pecaminosas fogem para muito longe. Assim como quando batemos palmas, podemos fazer com que fujam muitas aves, podemos fazer com que as aves de todas as atividades pecaminosas que estão pousadas no corpo fujam por simplesmente dançarmos e batermos palmas perante a deidade de Krishna. Prostrar-se em honra à deidade. No Narada Purana, há uma declaração a respeito de prostrar-se e oferecer respeitos à deidade. Ali afirma-se: alguém que tenha executado um grande sacrifício ritualístico e alguém que tenha simplesmente oferecido suas respeitosas reverências curvando-se ante o Senhor não podem ser considerados em nível de igualdade. Aquele que executou muitos grandes sacrifícios alcançará o resultado de suas atividades piedosas. Mas quando tais resultados chegarem ao fim, ele terá de nascer novamente no planeta Terra. Ao passo que a pessoa que houver oferecido respeitos uma única vez, prostrando-se ante a deidade, não voltará mais a este mundo, pois irá diretamente para a morada de Krishna. Colocar-se de pé para receber o Senhor. No Brahmananda Purana, declara-se: uma pessoa que ao ver o festival de carro Ratra Yatra do Senhor, levanta-se para receber o Senhor, pode purgar todas as espécies de resultados pecaminosos de seu corpo. Seguir a deidade. No Bravasya Purana, há uma declaração similar, a qual diz: caso alguém, mesmo nascido em família baixa, siga o carro de Ratrayata, quando as deidades passarem em sua frente ou atrás de si, ele será certamente elevado à posição em que se alcança opulência igual à opulência de Vishnu. Visitar o templo de Vishnu ou locais de peregrinação. Nos Puranas, declara-se: aqueles que se esforçam por visitar os locais sagrados de peregrinação, tais como Vrindavana, Mathura ou Dwaraka, são realmente gloriosos. Com tais atividades itinerantes, conseguem atravessar o deserto da existência material. No Haribhakti Sudodaya, há uma declaração sobre o benefício da visita aos templos do Sr. Krishna. Como explicamos anteriormente, o sistema em Vrindavana, Mathura e Dwaraka é que todos os devotos beneficiam-se visitando diversos templos situados nesses lugares sagrados.
No Haribhaktisiddhaya, declara-se: as pessoas que são impelidas pelo serviço devocional puro em consciência de Krishna e que por consequência vão visitar as deidades de Vishnu no templo, certamente não terão de novamente entrar na prisão do ventre de uma mãe. No momento do nascimento, a alma condicionada que se esquece do incômodo que é viver dentro do ventre materno, mas tal experiência é muito dolorosa e terrível. A fim de escapar de semelhante condição material, aconselha-se que se visite um templo de Vishnu com consciência devocional. Pode-se, de tal maneira, escapar muito facilmente da condição miserável do nascimento material. Circunambular o templo de Vishnu. No Haribhaktisiddhaya encontra-se a seguinte declaração: uma pessoa que circunambula a deidade de Vishnu pode neutralizar a circunambulação de repetidos nascimentos e mortes nesse mundo material. A alma condicionada ronda ou circunambula através de repetidos nascimentos e mortes, por causa de sua existência material, mas ela poderá neutralizar isso simplesmente circunambulando a deidade no templo. Na Índia, observa-se a cerimônia de Chaturmasya durante os 4 meses da estação das chuvas, aproximadamente julho, agosto, setembro e outubro, que começam a partir do Shravana. Durante esses 4 meses, as pessoas santas que estão habituadas a viajar de um lugar a outro com o objetivo de propagar a consciência de Krishna ficam em um só local, geralmente um local sagrado de peregrinação. Durante esse período, há certas regras e regulações especiais que são seguidas estritamente. Declara-se no Kshada Purana que se durante esse período o indivíduo circunambula o templo de Vishnu ao menos 4 vezes, subtende-se que ele viajou por todo o universo. Com tal circunambulação, infere-se que o indivíduo terá visto todos os locais sagrados por onde corre a água do Ganges. E aquele que seguir os princípios reguladores de Chaturmasya poderá elevar-se muito rapidamente à plataforma do serviço devocional. Arcana. Arcana se refere à adoração à deidade no templo. Executando-se esse processo, a pessoa confirma não ser o corpo, mas sim uma alma espiritual. No Srimad Bhagavatam, conta-se como Sudama, um amigo íntimo de Krishna, murmurava para si mesmo enquanto rumava à casa de um Brahmana. Pelo simples fato de adorar Krishna, pode-se obter facilmente todos os resultados da opulência celestial, da liberação, da supremacia sobre os sistemas planetários do universo, de todas as opulências desse mundo material e do poder místico que se obtém mediante a execução do sistema de yoga. Os acontecimentos que levaram Sudodama a murmurar essa declaração são os seguintes. Shri Krishna mandara que seu amigo Sudodama fosse à casa de um Brahmana e pedisse algo para comer. Os Brahmanas estavam executando um grande sacrifício, e Shri Krishna disse a Sudama que advocasse com eles que Shri Krishna e Balarama estavam com fome e precisavam de algo para comer. Quando Sudama chegou à casa, os Brahmanas se recusaram a oferecer qualquer coisa. Porém, quando as esposas dos Brahmanas ouviram que Krishna queria algo para comer, elas pegaram imediatamente muitos pratos saborosos e foram oferecê-los a Shri Krishna no Vishnu Rahasya. Também se declara: qualquer pessoa que nesse mundo se dedica a adorar Vishnu pode muito facilmente alcançar o sempre bem-aventurado reino de Deus, conhecido como Vaikuntra. Prestar serviço ao Senhor. No Vishnu Rahasya figura a seguinte declaração: qualquer pessoa que possa prestar serviço ao Senhor da mesma maneira que os criados de um rei prestam serviço ao rei é seguramente elevada à morada de Krishna após a morte. Na realidade, os templos na Índia são parecidos com palácios reais.
Não são edifícios comuns, porque a adoração a Krishna deve ser executada da mesma maneira que se adora um rei em seu palácio. Em Vrindavana, portanto, há muitas centenas de templos onde a deidade é adorada exatamente como um rei. No Narada Purana, declara-se: se uma pessoa ficar no templo do Senhor, mesmo que por alguns instantes, ela poderá com absoluta certeza alcançar o reino transcendental de Deus. A conclusão é que os homens ricos da sociedade devem construir belos templos e providenciar que Vishnu seja adorado de maneira que as pessoas se sintam atraídas a visitar tais templos e desse modo tenham a oportunidade de dançar perante o Senhor ou de cantar o santo nome do Senhor, ou então de ouvir o santo nome do Senhor. Dessa maneira, todos terão a oportunidade de se elevar ao reino de Deus. Em outras palavras, mesmo um homem comum que simplesmente visite um de tais templos será capaz de alcançar as bênçãos mais elevadas. Isso para não mencionar os devotos que constantemente se dedicam ao serviço do Senhor em plena consciência de Krishna. A este respeito, há uma declaração no Srimad Bhagavatam, na qual o rei Prithu diz a seus súditos: por favor, meus caros cidadãos, observem que Hari, a suprema personalidade de Deus, é realmente o libertador de todas as almas condicionadas caídas. Nenhum semideus é capaz de realizar o ato de libertar as almas condicionadas, visto que os próprios semideuses estão condicionados. Uma alma condicionada não pode libertar outra alma condicionada. Somente Krishna, ou seu representante autêntico, é que pode libertá-la. A água do Ganges, que brota do dedo do pé do Sr. Vishnu, cai sobre o planeta Terra e de outros planetas e desse modo liberta todas as pecaminosas entidades vivas condicionadas. Qual é, então, a necessidade de se falar da libertação de tais pessoas que se dedicam sempre ao serviço do Senhor? Não resta dúvida de que elas serão liberadas, mesmo que tenham atividades pecaminosas armazenadas de muitos e muitos nascimentos. Em outras palavras, uma pessoa que se dedica a adorar as deidades pode minimizar as suas reações pecaminosas armazenadas desde muitíssimos nascimentos anteriores. O processo de adoração à deidade já foi descrito e deve-se tentar seguir essas regras e regulações seriamente. Cantar. No Linga Purana, há uma declaração a respeito de glorificar e cantar sobre o Senhor. Ali afirma-se um Brahmana que está constantemente ocupado cantando as glórias do Senhor é certamente elevado ao mesmo planeta da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Krishna aprecia semelhante cantar mais até mesmo do que as orações oferecidas pelo Senhor Shiva. Sankirtana. Quando uma pessoa canta em voz alta as glórias das atividades, qualidades, forma e etc. do Senhor, isso se chama Sankirtana. Sankirtana também se refere ao canto congregacional do santo nome do Senhor. No Vishnu Dharma, há uma declaração que glorifica o processo do canto congregacional. Meu querido rei, esta palavra Krishna é tão auspiciosa que quem quer que cante esse santo nome livra-se imediatamente das ações resultantes das atividades pecaminosas de muitíssimos nascimentos. Isto é fato. No Chaitanya Charitamrita figura a seguinte declaração: aquele que canta o santo nome do Senhor de Krishna uma única vez pode neutralizar as ações resultantes de mais atividades pecaminosas do que se é capaz de executar. Um pecador é capaz de executar muitíssimas atividades pecaminosas, mas não é capaz de executar atividades pecaminosas em tal quantidade que uma única vez que se diga Krishna não seja suficiente para fazê-las desaparecer. No Srimad Bhagavatam, Maharaja Prahlada oferece as seguintes orações ao Senhor:
Meu querido Sr. Narasimha, se eu puder ser elevado à posição de vosso servo, será possível que eu ouça sobre vossas atividades. Sois o amigo supremo, a suprema deidade adorável. Vossos passatempos são transcendentais, e podemos neutralizar todas as atividades pecaminosas simplesmente ouvindo sobre os mesmos. Desta maneira, não me importarei com todas essas atividades pecaminosas, porque simplesmente por ouvir vossos passatempos, hei de me livrar de toda a contaminação do apego material. Existem muitas canções sobre as atividades do Senhor. Há, por exemplo, o Brahma Samhita, cantado pelo Sr. Brahman, o Narada Pancharatra, cantado por Narada Muni, e o Srimad Bhagavatam, cantado por Sukadeva Goswami. Qualquer pessoa que ouça essas canções pode facilmente das garras da contaminação material, pode escapar facilmente das garras da contaminação material. Não deve haver dificuldades em ouvir essas canções de Deus. Elas chegam até nós procedentes de muitíssimos milhões de anos e as pessoas ainda se beneficiam com elas, porque então não deveríamos nos beneficiar completamente com essas canções no momento atual para desse modo libertarmos-nos. No Srimad Bhagavatam, Narada Muni diz a seu discípulo, Vyasudeva: meu querido Vyasa, saiba que as pessoas que se dedicam a executar austeridades e penitências, a estudar os Vedas e a executar sacrifícios grandiosos, a cantar os hinos védicos, a especular sobre o conhecimento transcendental e a executar funções caritativas têm a ganhar por todas as suas atividades auspiciosas. Simplesmente um lugar na companhia dos devotos e do cantar das glórias do Senhor. Indica-se nesse verso que a atividade última da entidade viva é louvar o Senhor em cânticos, glorificá-lo. Japa. Quando se entoa um mantra ou hino de maneira suave e lenta, isso se chama japa. O mesmo mantra, quando cantado em voz alta, chama-se kirtana. O Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, por exemplo, quando é pronunciado suavemente apenas para que a própria pessoa escute, chama-se japa. O mesmo mantra, quando cantado em voz alta para que todas as outras pessoas escutem, chama-se kirtana. Pode-se usar o Mahamantra para a japa e também para a kirtana. Quando se pratica japa, é para o benefício pessoal de quem canta, mas quando se realiza kirtana, é para o benefício de todas as outras pessoas que ouçam. No Padma Purana, há a seguinte declaração: os caminhos para a liberação e até mesmo para a felicidade celestial abrem-se imediatamente para qualquer pessoa que esteja cantando o santo nome, quer suavemente, quer em voz alta. Próximo. Submissão. No Skanda Purana, encontra-se uma declaração relativa à submissão aos pés de lótus do Senhor. Ali afirma-se que aqueles que são devotos sóbrios podem oferecer a sua submissão a Krishna das três seguintes maneiras. 1. Sampratanamirika, oferecendo orações com muito sentimento. Danya Vodka, submetendo-se humildemente. Lalasa Mai, desejando alguma fase de perfeição. Esse desejar alguma fase de perfeição na vida espiritual não é gozo dos sentidos. Quando uma pessoa compreende algo a respeito de sua relação constitucional com a Suprema Personalidade de Deus, ela entende qual é a sua posição original e quer ser reintegrada em tal posição, seja como amigo, seja como servo, seja como pai ou mãe, seja como amante conjugal de Krishna, e isto se chama Lalasa Mai, ou sentir o desejo muito intenso de atingir nossa posição natural.
Esse estágio, Lalasamai, de submissão, surge durante a fase de liberação perfeita, que tecnicamente chama Surupa Siddhi, fase em que a entidade viva compreende, mediante o avanço espiritual perfeito e a revelação, qual é a sua relação original com o Senhor. No Padma Purana, há uma declaração de um devoto orando ao Senhor. Meu Senhor, sei que as mocinhas têm afeição natural pelos rapazes, e que os rapazes têm afeição natural pelas mocinhas. Oro a vossos pés de lótus, para que a minha mente se sinta atraída por vós da mesma maneira espontânea. Este exemplo é muito apropriado. Quando um rapaz ou uma mocinha vê um membro do sexo oposto, ocorre uma atração natural, sem que se faça necessária apresentação alguma. Sem nenhum treinamento, ocorre uma atração natural por causa do seu impulso sexual. Este é um exemplo material. Mas o devoto ora para que possa desenvolver semelhante apego espontâneo ao Senhor Supremo, livre de qualquer desejo por obtenção de benefícios e sem qualquer outra motivação. Esta atração natural pelo Senhor é a fase de perfeição da autorrealização. Há uma declaração acerca de submissão e humildade no mesmo Padma Purana, onde se declara: Meu querido Senhor, não há entidade viva pecadora que seja mais pecadora que eu. Tampouco há um ofensor maior que eu. Sou tão pecaminoso e ofensivo que fico envergonhado quando venho confessar minhas atividades pecaminosas diante de vós. Para o devoto, esta é uma posição natural. Quando a alma condicionada não admira que tenha algumas atividades pecaminosas em sua vida passada, e isso deve ser admitido e confessado perante o Senhor, logo que o devoto sincero faz isto, o Senhor o perdoa. Isso, no entanto, não significa que devamos tirar proveito da misericórdia sem causa do Senhor e continuar cometendo as mesmas atividades pecaminosas, esperando que Ele nos perdoe repetidamente. Semelhante mentalidade é própria unicamente de pessoas desavergonhadas. Aqui se diz claramente: fico envergonhado quando venho confessar minhas atividades pecaminosas. Assim, aquele que não se envergonha de suas atividades pecaminosas e continua a cometer as mesmas atividades pecaminosas por ter conhecimento de que o Senhor o perdoará, está apresentando a mais absurda das propostas. Tal ideia não é aceita em nenhuma parte da literatura védica. É fato que, se cantamos o santo nome do Senhor, lavamos-nos de todas as atividades pecaminosas de nossa vida passada. Isto, entretanto, não quer dizer que, depois de nos lavarmos, devemos novamente começar atividades pecaminosas, com a esperança de sermos lavados outra vez. Estas são propostas absurdas que não se admitem no serviço devocional. Pode ser que alguém pense: poderei cometer atividades pecaminosas a semana inteira, pois tirarei um dia para ir ao templo ou à igreja e confessar minhas atividades pecaminosas de modo a poder me lavar e voltar a pecar outra vez. Isso é muito contrassensual e ofensivo e não é aceitável para o autor do Bhakti Rasamrita Sidhu. No Narada Pancharatra, há uma declaração de submissão acompanhada pelo desejo de alcançar a perfeição. O devoto diz: Meu querido Senhor, quando chegará o dia em que me pedireis que eu abane vosso corpo, e conforme vossa vontade direis: abana-me assim? A ideia que esse verso transmite é que o devoto está pessoalmente desejando abanar o corpo da Suprema Personalidade de Deus, o que significa que ele está desejando tornar-se o companheiro pessoal do Senhor Supremo. Evidentemente, qualquer devoto, em qualquer posição que esteja, seja como servo, seja como amigo, seja como amante conjugal, sempre se associa diretamente com o Senhor. Porém, de acordo com seu gosto individual, uma pessoa deseja apenas uma dessas relações. Neste verso, o devoto está desejando tornar-se servo do Senhor e deseja abanar o Senhor, tal como faz sua energia interna, Lakshmi, a deusa da fortuna. Ele também deseja que a personalidade de Deus fique contente. Ele dá instruções sobre como abanar
Esta submissão com desejo transcendental, ou Lalasamai Vyanapti, é a fase de perfeição máxima da realização espiritual. No mesmo Narada Pancharatra, há outra expressão de submissão em que o devoto diz: Meu querido senhor, o senhor de olhos de lótus, meu querido senhor, ó senhor de olhos de lótus, quando chegará o dia em que as margens do Yamuna ficarei tal qual um louco e continuarei cantando vosso santo nome enquanto de meus olhos correrão lágrimas incessantes. Esta é outra fase de perfeição. O Sr. Chaitanya também ansiava desta maneira. Um instante me parecerá um período de 12 anos, e o mundo inteiro me parecerá vazio pelo fato de eu não vos ver, meu querido senhor. Devemos orar com sentimento e desejar ardentemente prestar nosso tipo particular de serviço ao Senhor. Esse é o ensinamento de todos os grandes devotos, especialmente do Sr. Chaitanya. Em outras palavras, devemos aprender como chorar invocando o Senhor. Devemos aprender essa pequena técnica e desejar muito ardentemente e de fato chorar implorando podermos nos ocupar em algum tipo particular de serviço. Isso se chama Laulian. E tais lágrimas são o preço para a perfeição máxima. Desenvolvermos Laulia, ou desejo intenso e excessivo de nos encontrarmos com o Senhor e de servi-lo de uma maneira particular, é o preço para entrarmos no reino de Deus. De outro modo, não há como calcular materialmente o valor da passagem com a qual se pode entrar no reino de Deus. O único preço para se poder lograr tal entrada é este Laulian, Lalasa Mai, ou desejo e grande ansiedade. Recitação de orações notáveis. Segundo grandes sábios eruditos, todo o Bhagavad Gita contém muitas orações autorizadas, especialmente no 11º capítulo, onde Arjuna ora à forma universal do Senhor. De maneira similar, todos os versos no Gautamya Tantra são chamados orações. No Srimad Bhagavatam também existem centenas de orações ao Senhor. Assim, um devoto deve escolher alguma de tais orações para recitar. No Ksharda Purana, as glórias de tais orações são descritas nas seguintes palavras. Mesmo eminentes santos e sábios sempre oferecem respeitos ao devoto cuja língua está decorada com orações ao Senhor Krishna. Tais devotos são com efeito dignos de adoração, mesmo por parte dos semideuses.